Oi galera, tudo bem? Como você está? Oh, eu? Eu tô bem! Gente, hoje eu decidi fazer um vídeo respondendo a algumas perguntas que vocês me perguntaram. Eu postei no meu Instagram no outro dia. Peraí! Se você é novo aqui, meu nome é Sherry. Desculpa, gente, eu sempre esqueço a me apresentar, isso é a palavra? I always forget to present myself. So anyway, my name is Sherry. Welcome to my canal. Na semana passada eu postei uma votação no meu Instagram e se você ainda não tá me seguindo, pode me seguir aqui, eu vou deixar o nome aqui. Eu não sempre coloco votações, mas quando eu colocar, é sempre muito bom ter seu apoio, né, me dando dicas para me ajudar em criar o próximo vídeo. Mas enfim, coloquei uma votação perguntando para vocês para me perguntar coisas que você está curiosa sobre mim. Então, tenho as perguntas aqui. Então, vamos lá. Deus, tá muito quente. O verão finalmente chegou pra cá, para Los Angeles. E eu tô suada. Então, desculpa se você começa a ver uns negócios aqui muito escuros e molhados. Enfim, primeira pergunta. Como conheceu nosso idioma? O que te motivou a estudar português? Então, na verdade, eu tenho um vídeo falando sobre isso. No primeiro vídeo no meu canal, eu falo sobre isso tudo. O que começou minha jornada em aprender português. Só para resumir rapidinho, eu fui para o Japão, sei que já é um começo estranho, né? Mas eu fui para o Japão em 2012, aí lá eu encontrei alguns brasileiros. Eu gostei muito da energia deles. Eles estavam muito alegres, cheios de energia, sempre cantando alguma coisa, mas talvez só pareceu que tava cantando, mas na verdade tava falando em português. Sei lá, é só o jeito, ou o que vocês falam, jeitinho brasileiro, né? Que eu me apaixonei. Daí eu voltei do Japão, muito motivada a aprender português. Daí eu contratei um professor no internet. Aí eu tive aulas pelo Skype por 2 anos. Daí depois eu só aprendi sozinha. E claro, não sozinha, né? Graças a meus amigos brasileiros sempre me ensinando. E isso é outra coisa que eu absolutamente amo de brasileiros, e que vocês, pelo menos a maioria de vocês, parecem muito prontos, disponíveis a me ensinar coisas. Eu acho isso muito legal, muito gentil e educada. E é isso. Meu Deus, eu tive que fechar a porta porque o barulho da fora, barulho de lá, enfim, nada a ver. Tá, próximo. Quais cidades que você já visitou? E um salve para meu amigo Sebastian. Obrigado por mandar 3 perguntas. Muito bom. Então, acho que é só São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que é só isso, porque sempre quando eu vou para participar num programa voluntário. Então eu sempre fico no mesmo lugar em São Paulo. Então eu realmente não tinha muita oportunidade de passar no Brasil, eu realmente não tinha ainda. Mas 2021, vamos! Se tem uma vacina, né? Aí eu posso ir, eu vou para o carnaval, vou me divertir muito, vou comer churrasco, vou tomar uma cerveja, que eu nem gosto de cerveja, gente. Sendo bem sincera, eu nem gosto. Mas, se eu tô no Brasil, acho que é importante aproveitar enquanto eu tô no Brasil, né? Eu tô muito ansiosa pra ver a natureza que tem. Meu Deus do céu, o Brasil tem natureza fora desse mundo, que tá dentro desse mundo, sabe? É incrível. Que eu sinto que tá faltando aqui, em Los Angeles, porque é uma cidade só cheia de empreendimentos, cheia de trânsito, carros, sabe? E você meio que tem que dirigir longe pra entrar na natureza de verdade, não só, olha aqueles árvores lá, legal, né? Você realmente tem que dirigir bastante pra chegar. A coisa boa que temos aqui, pelo menos aqui no meu bairro, é a praia, graças a Deus. O que achou de mais diferente nessa cidade? Eu tô tentando entender essa pergunta.
que acho de mais diferente nessa cidade? Bom, eu não sei se eu tô interpretando certo. Se tá perguntando o que eu achei diferente comparado com minha cidade de Los Angeles, na Califórnia. Acho que tem mais pessoas na rua, andando na rua. Talvez isso faz mais parte da cultura brasileira, porque aqui em Los Angeles, não é que você vai ver poucas pessoas, sempre, claro, tem pessoas andando na rua, ou andando de skate, etc. Mas quando eu fui para Rio de Janeiro, eu tinha a oportunidade de passear de verdade. Então eu vou comparar com Rio de Janeiro. Eu sinto que eu vi muitas pessoas andando na rua, e muito mais do que aqui. Eu sinto que aqui a cultura é tipo, você vai de ponto A e chegar no ponto B e não para entre esses pontos, sabe? Você vai. Pera, vai e esse é o mesmo verbo. Você vai vir, sabe? Então, acho que é por isso que você não vê muitas pessoas andando na rua aqui, porque todo mundo sempre tá fazendo alguma coisa, sabe? E é isso. Acho que é isso. Tem alguma comida que você não gostou de jeito nenhum? Não, acho que não. Não, pelo menos ainda não, né? Ou ok, veio na minha mente agora. Lembra aquele vídeo em que eu cozinhei feijoada? Lembra? E se você não viu, se você não faz nenhuma ideia do que eu tô falando, eu vou deixar um link aqui, ou aqui, nunca sei qual lado que aparece aquele negócio, mas enfim, num desses lados. Vou deixar um link pro meu vídeo em que eu tô cozinhando feijoada. É muito divertido. Eu recomendo. Claro, eu recomendo. O vídeo é maravilhoso, deve assistir. Vou esperar pra você aqui. Assistiu? Tá bom. Então, eu coloquei pé de porco, que eu nunca toquei na minha vida, nunca comprei, nunca comi. Mas sabe, eu sou alguém que estou aberta a ter várias experiências diferentes, pelo menos pela primeira vez. Acho que é muito importante provar as coisas pelo menos uma vez na vida. Sinto que aquela frase que eu falei agora vai ser jogada na minha cara um desses dias. Mas enfim, pé de porco, eu não gostei muito. Não gostei. I mean, I did it. Ew, this is so gross. I'm so not used to this. Ew, the little toes. Gross. Talvez foi porque eu não cozinhei bem, mas acho que tem mais a ver com o fato de que é um pé. E eu não tô julgando as pessoas que gostam, realmente tudo bem. Os japoneses também comem coisas diferentes, vou dizer. Quase falei esquisita, mas não é legal dizer isso. Diferentes, né? Por exemplo, vocês comem sushi, né? Sabe como tem aquele sushi que tem aquele negócio amarelo em cima? Então, isso, na verdade, são... Qual a palavra? Quero dizer pica, porque eu não sei outra palavra. Também sei que não é pênis. Acho que não é pênis, não. Pica ou pênis. Então, são aquelas partes... Enfim, eu tô só dizendo que todas as culturas comem coisas diferentes. Eu não tô julgando ninguém por comer essas coisas que devem ser maravilhosas para aquelas pessoas. Enfim, pé de porco, não gostei. Vou dizer de jeito nenhum. Não gostei de cortar, preparar, comer. Desculpa. Ok, próxima pergunta. Que muitas pessoas têm me perguntado também nos comentários. Gente, vamos ter um momento de honestidade. Que é isso nos comentários de vocês me pedindo pra namorar? Que é isso? Que é isso? Não pode, porque eu estou meio namorando. A pessoa que eu tô meio namorando deve estar rindo agora, assistindo essa parte. Mas eu tô sim. Uma brasileira muito linda.
finalmente, eu espero que esses tipos de perguntas parem nos meus comentários, porque agora vocês sabem, eu estou namorando, eu não estou disponível a namorar ninguém, nenhuma outra pessoa fora dessa tal pessoa. E é isso! Mais uma coisa, enquanto eu estou nesse tipo de assunto, eu acho muito interessante como 95%, alguma coisa assim, dos meus inscritos são homens. Tipo, por quê? Cadê as mulheres? Cadê? Eu tô muito curiosa sobre qual tipo de conteúdo elas estão assistindo. Só tô curiosa. Provavelmente nem vocês têm a resposta, mas só para compartilhar com vocês o que eu estou pensando desde que meu canal começou a crescer mais. Próxima pergunta é o nome da sua religião. Você citou ela 2 vezes em vídeo já e nunca disse qual seria. Então, minha religião na verdade tem a ver com a programa voluntária que eu faço. É chamada Perfect Liberty. Na verdade vem originalmente do Japão. Eu sempre digo isso só para facilitar. Não, só para felicitar. Não. Facilitar, só para facilitar vocês entendendo minha religião. É meio um ramo de budismo, meio, né? Acho que muitos dos ensinamentos são parecidos, tipo, claro, como todo o resto das religiões neste mundo, é sobre paz mundial, mas tem muito a ver com, basicamente, você tem que ser aprimorar para contribuir à paz mundial. Tipo, não culpa outras pessoas sobre os problemas que você tem na sua vida. Não culpa aquela pessoa por ser rude ou por ser grosso com você, porque tudo sempre tem a ver com você mesmo. Sua reação tem a ver com o que está dentro daqui e aqui, né? Nunca fora disso. Enfim, basicamente isso é a minha religião. E graças à minha religião, eu já fui ao Brasil 4 vezes, né? Sempre para fazer trabalho voluntário. E é isso. Agora vocês sabem. Próxima pergunta é: você fez faculdade? Fiz, sim. E sim, na verdade eu fui para 2. Não sei se tem isso aí no Brasil, mas aqui tem um tipo de faculdade chamado Community College. Faculdade de comunidade. Acho que não faz muito sentido em português. Vamos dizer que é um tipo de faculdade mais leve, né? Que geralmente as pessoas fazem ou antes de ir para uma universidade ou para ganhar um tipo de diploma um pouco menor, porque é mais barato ir para esse tipo de faculdade. Enfim, eu fui para essa faculdade na época eu tava estudando música, queria me tornar uma... qual é o nome? Para pessoa que faz música para filmes e tal. Eu queria ser isso, mas depois dos 3 anos que eu tava nessa faculdade, eu cansei e eu percebi que isso não era algo que queria fazer. Aí, depois de 3 anos, eu transferi para uma universidade chamada Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. Fui só por 2 anos e foi os 2 anos mais maravilhosos da minha vida. Sério, foi muito bom. Lá eu estudei comunicação e educação. Não sei aí no Brasil, mas aqui você pode estudar várias áreas ao mesmo tempo. Tipo, você tem seu campo maior, aí você tem seu campo menor, que é chamado a major and a minor. Não sei as palavras em português, mas meu campo maior foi comunicação de humanos. Então eu aprendi teorias de comunicação entre humanos, em grupos, companhias, etc. Porque na época eu tava sofrendo bastante de ansiedade social e, na verdade, depois de me formar ainda tava sofrendo muito. Então eu tava muito curiosa, tipo... Como é que os seres humanos se comunicam? Porque eu não sei como conectar com as pessoas. Eu sei, deve ser meio difícil imaginar que eu tava sofrendo com esse tipo de coisa, me vendo agora no YouTube e tal. Vamos dizer que foi uma jornada longa. Enfim, me interessei em comunicação, aí o meu campo menor foi educação. Ainda não sabia, na verdade, o que eu queria estudar, né? E eu acho que isso é bem comum, né? Eu vou dizer pra minha geração aqui nos Estados Unidos, não sei aí no Brasil, mas provavelmente tem algo parecido acontecendo também, é que eu sinto que muitas pessoas entram na faculdade sem saber o que realmente quer fazer, ou sem saber o que fazer que realmente vai deixar a pessoa feliz,
No caso, eu não sabia, né? Mas eu entrei, eu estudei, fiz bem, me formei, aí ainda tava quase mais perdida depois de me formar que antes que eu entrei na universidade, mas isso é outra história. Se você tá curiosa sobre o que eu tava fazendo até chegar nesse ponto que eu tô agora falando com você, deixa um comentário abaixo e eu posso fazer um videozinho sobre minha história. Eu tô observando... Desculpa, gente, eu sempre me esqueço a Isso é outra coisa que eu... Oh, meu Deus, esses pássaros!